Graça e paz, igreja. Antes da gente começar, vamos fazer uma outra oração. Essa madrugada eu estava orando para o Espírito Santo e eu falei, Pai, é uma conferência do Espírito, né? Foi me dada a incumbência de falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas o que especificamente o Senhor quer tocar? O que especificamente o Senhor quer falar? E o Pai me falou assim, eu quero devolver sensibilidade espiritual. Pessoas que estão há tanto tempo na igreja e perderam a sensibilidade. Eu quero abrir ouvidos espirituais. Eu quero abrir visões espirituais. Eu quero abrir mentalidades que estão escravas, mentalidades que estão com fortalezas na mente. Eu vim para devolver a sensibilidade, para que pessoas possam voltar a fluir no Espírito Santo. A gente pede muito unção, a gente pede muito poder, a gente pede muito para fluir. Mas às vezes a gente não tem comunhão. Às vezes a gente não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Ah, Pai, oh Espírito Santo, muito obrigada porque o Senhor está aqui nessa manhã. Muito obrigada porque o Senhor já preparou cada coração que está nessa conferência, Senhor. Tudo que vai ser falado, ministrado, Senhor, em todos esses dias já foi gerado em oração. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor vai se revelar um pouco mais de quem o Senhor é. Nos ensina, Senhor, com mansidão, Senhor, sobre a sua pessoa, Senhor, sobre como o Senhor se manifesta, Senhor. Ah, Senhor, nos ensina, Senhor, a ser equilibrados, Senhor, no fluir, Senhor, na manifestação dos dons, no sobrenatural, Senhor, mas nos ensina também a ter caráter de Cristo, Senhor, a ter fruto do Espírito, Senhor. Ah, Pai, não permite, Senhor, que a gente deixe que se apague o Espírito, mas sopra em nós, Espírito Santo, sopra em nós, Senhor, para que a gente reacenda, Senhor, o fervor do Espírito, Senhor. Ah, Senhor, vai ministrando, Senhor, vai tocando, Senhor, em cada coração agora, Senhor. Ah, Senhor, que toda resistência, Senhor, que toda frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, no Teu agir, Senhor, no Teu poder, Senhor, que é manifesto, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. A gente vive numa região em que a gente é muito acostumado a ver o sobrenatural de Deus. A gente é muito acostumado a ver o poder de Deus. A gente tem muitas igrejas, né, pentecostais, neopentecostais, que se movem muito no poder de Deus. Mas muitas vezes a gente não conhece a pessoa do Espírito Santo. Às vezes a gente não tem comunhão, às vezes a gente não tem um intenso compartilhamento. Às vezes a gente não tem uma amizade com a pessoa do Espírito Santo. Né? É comum a gente ver e a gente ouvir pessoas que acham que só tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo só está se manifestando aqui se todo mundo estivesse batendo palmas, girando no Espírito, dando glória a Deus, se o louvor avivasse, todo mundo pulasse e todo mundo estivesse falando em línguas, e aí o Espírito Santo estaria se manifestando. Mas o Espírito Santo, ele já está se manifestando. O Espírito Santo, ele já está ministrando. O Espírito Santo já está trabalhando nos nossos corações. Mas nessa manhã nós viemos aqui estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. E para começar, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um poder. Muitas vezes a gente confunde a pessoa do Espírito Santo com o poder do Espírito Santo, com a manifestação do seu poder. A gente confunde o Espírito Santo com a força, com o vento. E onde é que a gente pode ver isso? Atos 10, 38. Livro de Atos dos Apóstolos, 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com eles. Então o Espírito Santo, ele é diferente de poder. O Espírito Santo tem todo o poder. É o Espírito Santo que nos capacita com poder. É o Espírito Santo que nos reveste do poder. Nós não podemos ficar só buscando o poder e não buscar a pessoa do Espírito Santo. E a gente pode falar assim, nossa, mas isso é tão óbvio, isso é tão claro. Mas muitas vezes, o que atrai muito mais o mover, né? Às vezes atrai muito mais numa conferência cantores famosos, porque vão estar aqui no mover, e você vai estar adorando, e você vai estar se jogando no chão, você vai estar chorando, e você vai dando glória a Deus, do que você conhecer, ter entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente precisa fluir com o entendimento da palavra, a gente precisa fluir com o Espírito da verdade, onde a gente sabe a verdade e a gente flui nesse Espírito.
Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da qual emana o poder. Então, ele não é um poder, ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é o arrepio, ele não é a quantidade de glórias que uma igreja está dando. O Espírito Santo, ele tem, a pessoa do Espírito Santo, ela quer viver em comunhão com a gente. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 13, 14. Segunda Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Aqui a palavra comunhão é a palavra koinonia, que significa compartilhamento. Eu vou compartilhar, participação, companheirismo. Como eu estou me relacionando com o Espírito Santo? Como estão sendo as minhas orações? Como estão sendo as minhas disciplinas espirituais? Porque para eu ter comunhão, para eu ter essa koinonia, para eu ter esse compartilhamento, para eu ter essa amizade, para eu desenvolver um relacionamento, como é que estão as minhas disciplinas espirituais? Como estão as minhas orações? Será que eu realmente busco o Espírito Santo? Será que eu oro? E quando eu oro é um diálogo? Será que eu oro e que eu escuto o Espírito Santo de Deus? A gente vai ver que o Espírito Santo, ele sonda Deus, ele ouve e ele fala. E muitas vezes a gente não está disposto a esse processo. A gente pega a oração e a gente fala, a gente fala dos nossos problemas, a gente fala do que a gente quer, a gente pede um milagre, a gente usa Deus como um oráculo, às vezes Deus, o Espírito Santo é o gênio da lâmpada, ele precisa fazer, ele precisa mover, ele precisa agir. Mas a gente não tem comunhão, a gente não ouve, a gente compartilha, mas a gente não espera receber de volta. Então, como está a nossa vida de oração? Com que intensidade a gente está orando? A Bíblia diz para a gente orar todo o tempo, orar sem cessar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar de joelho 24 horas orando. Mas será que a gente tem uma vida de oração em espírito? Será que a gente ora sem cessar? Será que a gente está acostumado a ouvir a voz do Espírito Santo? Será que a gente está perdendo essa sensibilidade porque a gente só está acostumado a falar e não consegue reconhecer a voz do Espírito Santo? Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que está a nossa vida na palavra? O Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar de todas as coisas que foram ditas por Jesus. Como está a nossa vida na palavra? Será que a gente só tem uma cultura bíblica? Será que a gente só lê, a gente sabe as histórias bíblicas? Será que a gente só consegue fazer um devocional, se for aquele devocional que já vem prontinho, vem lá com versículo, aí já vem com a explicação? Porque se eu for meditar, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Se eu pegar a minha Bíblia de manhã, ouvir um louvor, depois fazer uma oração, e eu vou pegar e vou ler qualquer texto da palavra de Deus, será que eu consigo ser ministrada pelo Espírito Santo? Será que eu estou com esse nível de koinonia tão grande com o Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo consegue ministrar em mim? Ou não, a minha muleta é o meu pão diário, é o meu aplicativo, é o devocional da agenda da igreja, porque eu preciso ter algo que me explique. Eu preciso ter algo escrito que alguém já teve a relação com o Espírito Santo, que alguém se alimentou do Espírito Santo e escreveu. Não que não seja bênção, principalmente para os novos convertidos, mas o Senhor, Ele deseja filhos maduros, filhos salvos e filhos maduros. Qual é o nível da nossa maturidade? Isso tem a ver com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso ser uma filha, um filho que abre a palavra de Deus e claramente o Espírito Santo fala comigo. E fala da maneira correta. E fala baseado na sã doutrina. E muitas vezes a gente está perdendo isso. E a gente não consegue mais reconhecer a pessoa do Espírito Santo. Às vezes a gente já tem tanto tempo de igreja, que a gente senta num banco e a gente fala, ah não, de novo vai falar sobre isso. Ah, mas isso aí eu já ouvi várias vezes. E aí a gente vai perdendo a sensibilidade, porque o Espírito Santo, ele quer falar. Porque todo dia o Senhor tem um maná novo. Porque todo dia a palavra de Deus se renova e tem direção para a nossa vida. Porque todo dia o Senhor guia a nossa vida. E a gente vai perdendo. Porque a gente começa a achar que a gente já sabe tudo. E a gente vai ficando altivo, a gente vai ficando soberbo, a gente vai começar a ter sabedorias humanas. E quando a gente vê, a gente perdeu a comunhão com o Espírito Santo, a gente perdeu a comunhão com a igreja e a gente se torna o quê? Críticos. Críticos, porque eu já sei muito. Eu já sou muito altivo. Não há nada novo que pode ser ministrado pelo Espírito Santo para a minha vida. Ao contrário, quem está lá ministrando o que deveria ser ministrado. Como é que essa pessoa está aí ministrando se eu sei muito mais do que ela, mas você não sabe mais do que o Espírito Santo? E o Espírito Santo, ele revela para a pessoa que está ministrando o que a igreja precisa ouvir.
E quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. E muitas vezes o nosso ouvido já está tapado. O nosso ouvido já está endurecido. E a gente não consegue mais ouvir o fluir do Espírito. Como é que está a nossa meditação? Como eu falei, qual é o seu alimento? Você não pode ficar a vida inteira andando de muleta, andando de rodinha. Você precisa se alimentar sozinho. Você vem aos cultos, aqui você se alimenta, mas esse não é o seu principal alimento. O seu principal alimento é a comunhão diária com o Espírito Santo. O seu principal alimento é você e Deus no seu quarto, no secreto. Se você não tem uma vida de meditação, você vai viver do que os outros se alimentaram e mastigaram para você. E que às vezes não é suficiente. E é por isso que a gente vê tanta gente raquítica espiritualmente dentro da igreja. Tanta gente letárgica dentro da igreja. Tanta gente paralisada. Tanta gente que morreu espiritualmente dentro da igreja. Porque a pessoa não se alimenta. Ela acha que a vida, a comunhão com o Espírito Santo é de domingo em domingo, de culto a culto, de curso a curso. Que ela enche de informação, ela recebe muita informação. E depois ela não consegue nem sequer processar. Ela não tem essa comunhão com o Espírito Santo. Então, como é que ela vai processar? Como é que ela vai trazer a aplicação diária para a vida dela, o que vai fazer todo o diferencial? Ela não consegue. Como é que está a nossa adoração? Porque vida com o Espírito Santo traduz em oração, é adoração. Será que a gente acha que a adoração, quem tem vida com o Espírito Santo, a adoração é só dar glória a Deus e aleluia? A igreja chegou a um ponto tão crítico que às vezes os pastores, os ministros de louvores precisam incentivar a igreja a adorar aqui dentro do templo. Aí você imagina como está a adoração fora do templo. Que é a verdadeira adoração que você faz de segunda a segunda fora dos templos. Como que está a adoração? Isso é reflexo da sua vida com o Espírito Santo. Você percebe como a pessoa do Espírito Santo, ela deseja, ela anseia esse relacionamento. E a gente está tão fraco que quando a gente chega dentro da igreja, é que parece que alguém precisa impulsionar, alguém precisa ligar a gente, alguém precisa soprar um vento na gente para a gente se lembrar que a gente precisa adorar. E a gente vive uma vida completamente desconexa. Se a gente não adora pai e mãe, se os maridos não amam a Cristo, as esposas como Cristo amou a igreja, se as mulheres não são submissas, se você não honra seu pai, se você não se submete ao seu patrão, se você não cumpre o princípio da submissão, se você não vive em oração e cânticos espirituais, o que Efésios 5 diz? Você não vai ser cheio do Espírito. Lá Efésios diz como você tem que ser cheio do Espírito. E aí você não tem vida espiritual, você não tem disciplina espiritual. E aí você quer entrar na igreja e você quer poder. Você quer poder, você quer gente gritando, você quer gente girando, você quer ver só as manifestações, você quer ver as curas. E cadê o relacionamento? Cadê a koinonia? Cadê a comunhão? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E para ser uma pessoa, ele não precisa ter um corpo, né? Muita gente fala assim, não, mas como que o Espírito Santo é uma pessoa se ele não tem corpo? Mas o que define o Espírito Santo como uma pessoa? Basicamente 3 pilares. O Espírito Santo, ele tem inteligência, emoção e sentimento. Aliás, inteligência, vontade própria, emoção, sentimento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa racional. O Espírito, ele pensa. Então, olha, se ele pensa, ele se comunica com a gente. Então, a gente vai abrir lá em 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você acha que você é autodidata em Deus? Você acha que você tem a capacidade de abrir as Escrituras, ler, estudar a palavra e sozinho você vai aprender sobre Deus? Deus vai lhe revelar as coisas profundas que estão nas Escrituras? Não, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Então o Espírito Santo, ele sonda até mesmo as coisas mais profundas de Deus, e na hora que você está estudando a palavra, o que ele faz? Ele transmite, ele revela esse conhecimento. Então ele sonda, ele ouve de Deus e ele transmite para você. Ele fala para você esse conhecimento. E se você não tem esse relacionamento, você vai perder isso. Ele vai falar para mim, ele vai falar para o seu pastor, ele vai falar para o seu líder, e você vai ter que se contentar com aquilo. Então, olha quanto a gente deixa de realmente ter do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala, né? Só lá em Apocalipse, das 7 cartas, a gente vê justamente ele falando, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que a gente está ouvindo? Será que os nossos ouvidos, eles estão com discernimento? Será que a gente tem sabedoria do alto para filtrar o que a gente está ouvindo? Será que a gente realmente está sendo ministrado pelo Espírito Santo
nos nossos cultos, no que a gente assiste no YouTube, nos seminários que a gente faz, nas conferências? Será que a gente realmente está ouvindo o que o Espírito diz? E se a gente está ouvindo, isso está fazendo efeito na nossa vida? Ou a gente ouve, nossa, que aula maravilhosa, que pregação maravilhosa, que conferência maravilhosa. E você sai daí e não faz nada, não transforma, não faz efeito na sua vida. Então, a gente está ouvindo. A gente vai ver que o Espírito Santo ele se comunica lá em Atos 8, 29. Atos 8, 29. A gente vai ler um pouquinho de versículos, tá, gente? Atos 8, 29. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha só, Felipe, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele ouvia direção do Espírito Santo. Será que você anda ouvindo direção do Espírito Santo para a sua vida? Será que você consegue aconselhar aos seus filhos? Será que você consegue aconselhar alguma ovelhinha que você tenha? Será que você consegue aconselhar alguém ouvindo o Espírito Santo, ou você já fala de você mesmo? Ah, a pessoa tem problema com droga, eu já sei o que eu vou falar, eu já sei o que a palavra diz sobre droga. A pessoa tem problema com prostituição, eu já sei o que a palavra diz sobre prostituição e eu vou falar isso. Ah, a pessoa tem problema com endividamento, eu já sei o que é para dizer sobre endividamento. Mas será que você realmente é melhor que o Espírito Santo para aconselhar? O Espírito Santo se comunica. E por que é que muitas vezes a gente quer, e às vezes pesa, muita gente às vezes sai de aconselhamentos extremamente pesados, e não é só carga espiritual, é porque você está fazendo a força do seu braço. O Espírito Santo, ele se comunica e você não perguntou para ele. Você não está fluindo no Espírito, você não está aconselhando, deixando o Espírito fluir, você quer aconselhar. E nós não fomos chamados para fazer o trabalho do Espírito Santo. Nós fomos chamados para deixar o Espírito Santo operar através de nós, operar em nós e através de nós. E a gente não está tendo essa comunicação. Então, ele fala e guia. Olha lá em Atos 10, 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então, o Espírito Santo ele se comunica de uma tal forma que ele não só envia, ele não só falou com Pedro, como ele já tinha falado com os homens que estavam lá e tinham enviado os homens. Então, se você não tem discernimento, às vezes você se mete em alianças erradas, você se mete em guerras erradas, você se mete em contextos errados que o Espírito Santo não lhe mandou. E às vezes você não recebe pessoas, você não faz alianças corretas, você não entende o que você tem que guerrear, o que você tem que viver. Porque você não tem essa comunhão. Então, o Espírito Santo não está guiando você. Você está sendo guiado pelos seus olhos naturais. Você está sendo guiado pelas circunstâncias, pela sua inteligência. Você está sendo guiado pela carne. Você percebe como que isso é perigoso? E isso eu preciso conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque se eu não conheço, se eu acho que é só o poder, eu vou ver lá, de acordo com as circunstâncias. Se eu orar e o fogo descer, o Espírito Santo aprovou. Se eu não orar e o fogo não descer e não tiver resultado, o Espírito Santo não aprovou. Mas não é isso que a Bíblia fala. Ele sonda, ouve e fala, mas será que nós estamos dispostos a ouvir o Espírito Santo? Será que nós estamos dispostos a ser o canal para o Espírito Santo falar? Será que a gente está ouvindo as revelações profundas de Deus ou a gente está se contentando com o nível raso? Será que a gente está se contentando com toda e qualquer palavra que é liberada? Como será que a gente está na nossa vida com Deus? Será que a gente quer profundidade? Será que realmente as nossas orações são verdades? A gente quer descer a níveis mais profundos com Deus, com o Espírito Santo, ou a gente está se contentando com o raso? Será que a gente tem um coração ensinável? Toda pessoa que flui no Espírito Santo, toda pessoa que tem um coração realmente ensinável, é uma pessoa que flui no Espírito Santo. Quando o meu coração ele já está altivo, quando eu acho que eu já tenho uma determinada carga de conhecimento humano, que eu já fiz teologia, que eu já fiz mestrado, doutorado, que eu já fiz vários cursos, que eu já tenho não sei quantos anos de igreja, eu perco o coração ensinável, eu perco a comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias, você pode ter 90 anos de ministério, 120 de vida. Todos os dias o Espírito Santo vai ministrar sobre você. Temos sensibilidade para ouvi-lo? Isso foi o que o Espírito Santo gritou durante a madrugada para mim. E a gente vai pensar assim, claro que eu ouço a voz de Deus. Será que a gente ouve a voz de Deus quando a voz de Deus traz um confronto? Será que a gente ouve a voz de Deus quando a voz de Deus é contrária àquilo que a gente quer? Porque muitas vezes na Bíblia, a gente vê, por exemplo, o Espírito Santo impediu Paulo
de ir para um determinado lugar, porque o propósito do Espírito Santo era que Paulo fosse para outro lugar que não era o que Paulo planejava. Quando o Espírito Santo diz não, quando ele fecha a porta, quando ele te confronta de pecados, será que a gente tem essa sensibilidade? Ou às vezes, será que a gente tem sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo quando ele manda amar? Quando a gente vê aquela pessoa no sinal e a gente já julga e já diz assim, isso não tem jeito, isso é um bêbado, isso é um drogado, ele vai pegar meu dinheiro e vai usar para outra coisa. Mas às vezes, uma palavra que você dá muda a vida de uma pessoa. Será que você tem sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo que te manda parar no meio da rua e mandar entregar uma mensagem para uma pessoa? Precisou ousadia. Então é muito fácil a gente dizer que a gente ouve a voz do Espírito Santo no nosso quarto, lendo a Bíblia. É fácil a gente dizer que a gente ouve a voz do Espírito Santo quando a gente está aqui sentadinho numa conferência. Mas quando ele manda a gente fazer atos ousados no Espírito, quando ele manda a gente fluir no Espírito, se mover no Espírito, aí já não tem tanta sensibilidade assim. E é isso que o Espírito Santo, nessa manhã, ele quer restaurar em nós. A sensibilidade de uma geração profética que vai ser ativada. A gente precisa gerar uma geração ativada. As amarras de medo precisam cair. A gente não pode colocar mordaça no Espírito Santo. Será que estamos vivendo uma época em que as pessoas querem silenciar a voz do Espírito? Deus falou muito comigo essa madrugada sobre isso. Né? Será que a gente está vivendo uma época em que as pessoas querem escolher o que vai ser pregado? Será que a gente está vivendo numa época em que as pessoas não têm tanta liberdade para pregar realmente a verdade? Porque se pregar pecados vai constranger? Porque as pessoas vão dizer assim, nossa, a vida já é tão sofrida. Então vamos escolher pregar palavras motivacionais, palavras triunfalistas, palavras que dizem que tudo na sua vida vai dar certo, que tudo na sua vida é só vitória. Será que a gente está silenciando a voz do Espírito Santo? Será que a gente realmente aceita que o Espírito Santo fale aquilo que ele quer falar? Que ele constranja? Quantas vezes a gente se cala por medo de processos? Tem determinados assuntos que parece que não, ninguém pode mais falar porque a igreja está cheia de cristãos progressistas, a igreja está cheia de militantes, então política, falar sobre homossexualidade, a gente não pode falar, são assuntos velados, porque a gente pode sofrer processo e a gente está silenciando a voz do Espírito. Vocês percebem como é sutil, como a gente vai perdendo a sensibilidade de vez em quando? E quantas vezes a gente começa a querer usar de estratégias humanas e a gente perde a sensibilidade, o Espírito já não fala mais, a gente amordaça o Espírito. E o que fala? O homem. E quantas vezes o homem quer falar no lugar do Espírito Santo? Como a gente também, às vezes, quer apagar a voz do Espírito Santo. Sabe como a gente apaga a voz do Espírito Santo até na nossa vida? Quando a gente interpreta a palavra de Deus conforme a nossa vontade. Quando a gente quer modernizar a palavra de Deus, a verdade. Quando a gente quer relativizar a verdade no mundo pós-moderno. Como a gente quer apagar, como a gente quer distorcer a voz do Espírito Santo. Né? E aí a gente começa a querer moldar a palavra de Deus e já não é mais o Espírito falando, porque a gente não está mais falando do Deus da Bíblia, a gente não está mais falando da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, se eu mudo alguma coisa na verdade, não é mais o Espírito falando, é o homem falando. E o que a nossa geração tem feito? Quantas palavras modificadas. Ultimamente a gente tem visto muitos pastores se levantando e falando tantas coisas, tantas ideologias. Ideologias sociais, ideologias políticas, ideologias de gênero. Tanta coisa que relativiza a palavra nesse mundo pós-moderno. E a gente está calado. A geração que diz que é a geração profética, a geração que gosta do mover, a geração que diz que é a geração do fluir, a geração que diz que quebra tudo no espírito, está calado. Não, mas eu não discuto. Não, mas eu não vou falar a palavra de Deus. Não, mas eu não posto nada no Instagram, porque o meu Instagram é pessoal. Não, mas eu não falo na universidade, sabe? Eu deixo todo mundo falando lá o que quer, a ideologia que quer, e eu estou calado. Não, mas olha, se eu falar a verdade, as ovelhas vão fugir. Não vão ficar na minha célula, não vão ficar na minha igreja. Então eu tenho que pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Cadê a sensibilidade? Cadê a comunhão com o Espírito? Cadê o fluir? Será que a gente não tem amarras, mordaças na nossa boca, construídas pela própria cultura, pela própria sociedade? Será que o Deus desse século não está cegando a gente de novo, cegando o nosso entendimento, para que a gente viva numa confusão e a gente perca a comunhão com o Espírito Santo de Deus? Ouça, ouça, gaste tempo ouvindo ao Espírito, peça coragem, ousadia, discernimento para falar no Espírito, para fluir no Espírito, para guiar no Espírito, para ter direção no Espírito. Você não pode se mover no sobrenatural, você não pode querer fluir se você não entende
a verdade, se você não fala a verdade. Nessa manhã, pessoas estão sendo ativadas. O Espírito Santo ministrou sobre isso na minha vida. Pessoas estão sendo ativadas, profetas estão sendo ativados, mestres estão sendo ativados com o entendimento, para dar entendimento à sua igreja, para capacitar a sua igreja, para responder dúvidas escatológicas, dúvidas bíblicas, dúvidas teológicas, para capacitar a sua igreja no ensino profético sobre essas pessoas. A igreja está sendo retirada, dessa manhã está sendo retirada sobre a igreja toda a atadura do medo, tudo que paralisa a igreja de fluir. A gente precisa se posicionar no Espírito, e esse posicionamento só vem quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei o que está atando você, não sei quais são as ataduras, quais são as suas amarras, quais são as suas correntes, o que é que está prendendo a igreja, não só Lagoinha, Belém, não só nós que estamos aqui, o que está prendendo a igreja de Belém, o que está prendendo a igreja dessa nação de fluir, de se posicionar no Espírito, de realmente ter ousadia, ter intrepidez, de ter atos realmente em coerência com o Senhor e que vão mudar essa nação. Belém tem uma promessa de avivamento, mas a promessa precisa começar em nós. Se nós que conhecemos a verdade, ou dizemos que conhecemos a verdade, estamos calados, estamos aceitando mordaças, estamos aceitando ataduras, estamos aceitando paralisias, estamos letárgicos, estamos mortos espiritualmente, como que o avivamento vem? Às vezes a gente clama muito por uma coisa, mas a gente não se posiciona por ela. A gente quer ver os outros fazerem, a gente quer ver o mover, a gente quer participar desse avivamento, mas a gente não quer tomar posição numa igreja que se levanta para avivar uma cidade. Numa igreja que se levanta para mover uma nação. A gente não quer ser essa igreja, porque essa igreja requer renúncia. Essa igreja requer disciplina espiritual. Essa igreja requer busca. E é muito fácil a gente pegar tudo já pronto. É muito fácil eu ir para onde está tendo mover e me juntar ao mover. Mas será que eu quero pagar o preço de estar de joelhos por esse mover? Será que eu quero pagar a renúncia para estar vivendo esse mover? A gente precisa se questionar. Isso é relacionamento. Não tenha medo também de fluir no sobrenatural, porque o Espírito Santo, como eu falei, ele é racional. Então, ele nunca vai lhe dar uma direção que seja contrária à palavra da verdade. O Espírito Santo nunca vai lhe dar uma direção no sobrenatural que seja contrário à palavra dele, porque ele é o Espírito da verdade. Então, muitas vezes a gente se contém, porque a gente acha emocionalismo. O Espírito Santo está dando direções para a gente olha e diz, emocionalismos. Não, mas eu vou me conter, porque é algo diferente. Desculpa, gente. É algo que às vezes eu não tenho como basear, não tenho base bíblica para justificar esse ato profético. Eu não tenho como dizer por que o Espírito Santo está me impulsionando a fazer esse ato. A bússola é a palavra. É contra a palavra? Não. Você está numa vida fluindo com o Espírito Santo? Ouça, obedeça, ouça, tenha ousadia, ouça, declare, ouça, imponha as suas mãos e você vai ver como essa cidade vai se modificar. Não podemos colocar o Espírito Santo na caixinha das nossas limitações humanas de entendimento. Não falar algo contrário à palavra. Então, assim como a gente não pode colocar o Espírito Santo numa caixinha e limitar só sobre aquilo que a gente conhece, a gente precisa dar liberdade para o Espírito fluir. A mesma régua que dá liberdade para o Espírito fluir é a palavra de Deus que dá a régua em qual é o limite da liberdade em que o Espírito flui. Ele nos ensina e nos faz lembrar, lá em João 14, 26. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que faz a gente se lembrar. Nos momentos, às vezes você pode pensar assim, mas às vezes me paralisa. Às vezes eu busco, eu oro, eu fluo, a renúncia, mas na hora eu até escuto a ordem do Espírito Santo. Eu tenho sensibilidade, mas parece que na hora que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que liberar uma palavra, que eu tenho que atender alguém, que eu tenho que orar por alguém, que eu tenho que impor a mão, parece que paralisa. Isso é o Espírito Santo que lhe ensinou, ele vai lhe fazer lembrar. E aqui em 1 Coríntios 2, 13. 1 Coríntios 2, 13. Deles também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
Então a gente percebe que não é a sabedoria humana. Então não se preocupe, se você estiver diante de uma ordem, de algum direcionamento do Espírito Santo, o Espírito Santo lhe ensina, porque só o Espírito Santo pode ensinar verdades espirituais para se realizar coisas espirituais. E o que a gente está vendo, uma geração que está se movendo, está sendo ensinada por verdades humanas, querendo fluir no espiritual. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Você não é autodidata. Não ache que um curso, um seminário de teologia lhe forma. Não ache que você vai comprar livros e você vai ler sem ação do Espírito Santo para lhe ensinar. Você não vai conseguir compreender as coisas espirituais. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. Se você não é espiritual, você não vai conseguir discernir nem fluir. Ele nos convence. A gente às vezes acha que a gente é bom demais, né? A gente acha que a gente já é justo, que a gente já é santo. Só que o Espírito Santo é quem nos convence. E aonde não tem choro, aonde não tem arrependimento, não tem fluir do Espírito. Então, por isso que o Espírito Santo, ele precisa nos convencer. E a gente vive numa geração que tem muita gente se arrepiando, muita gente caindo no chão, mas pouca gente se arrepiando. É muito poder para pouco caráter. É muito poder, é muita unção, é muito mover no sobrenatural, mas pouco quebrantamento, pouca humilhação, pouco arrependimento. E onde não tem arrependimento, não tem vida, não tem restauração, não tem redenção, não tem fluir. E às vezes a gente se preocupa e a gente fala, meu Deus, mas por que o Senhor me fez parar? Por que eu estou tanto tempo na igreja e o Senhor me fez parar? Por que, Senhor, que o Senhor eu não estou mais ativada? Por que eu não estou fluindo no meu ministério? Por que eu não consigo, Senhor? Às vezes é algo que o Senhor quer modificar em você. Às vezes está faltando quebrantamento. Às vezes está faltando humilhação. Às vezes está faltando arrependimento com a pessoa do Espírito. E sozinho a gente não consegue se arrepender. E sozinho a gente não consegue vencer pecado. Mas a gente quer estar ensinando os outros sobre isso. A gente quer estar ensinando a palavra. Mas a palavra é para os outros. A palavra não é para mim. A palavra não é espelho. O Espírito Santo, como eu falei, não pode me confrontar. Minha sensibilidade aqui já está parada. Porque... eu já sou quase a quarta da Trindade, quase terra de passar anjo, eu não sei como ainda não fui arrebatada. Então hoje o meu papel é ensinar a igreja, eu não preciso mais modificar. Como eu vou ter sensibilidade? Como eu vou ter visão? Como eu vou ter audição? Como eu vou ter poder para fluir? Como eu vou manifestar nos dons se eu não consigo me arrepender? Então a gente precisa entender isso. O Espírito também, ele testifica sobre nós que nós somos filhos de Deus. Se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, acredite ou não, muitas pessoas de igreja, de anos de igreja, são paralisadas num assunto chamado paternidade de Deus. É um versículo que é extremamente divulgado e as pessoas são paradas, as pessoas pararam em feridas de infância, as pessoas têm identidades distorcidas. É o Espírito Santo que testifica. Se eu perco a minha comunhão com o Espírito Santo, Satanás rapidinho vem e distorce a minha identidade. Satanás rapidinho vem e me fere, me paralisa e me prende naquilo ali. E eu não consigo sair, porque o que me faz sair é o Espírito Santo de Deus. É a minha comunhão com o Espírito Santo. Então a gente precisa parar e pensar sobre isso. Vontade. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. E aí é um confronto muito grande. Olha o outro nível de sensibilidade. Se o Espírito Santo tem vontade própria, e eu quero ter uma comunhão com o Espírito Santo e fluir no Espírito Santo, qual é o meu raciocínio automático? A minha vontade tem que morrer. E muitas vezes a gente não quer isso. Muitas vezes a gente diz que a gente é dependente de Deus. Muitas vezes a gente diz que a gente se submete à vontade de Deus. Mas a gente não quer viver a vontade de Deus. A real vontade de Deus. A gente está muito vivo. E aí o Espírito Santo não consegue. A gente não consegue obedecer o Espírito Santo de Deus. Bora lá em 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Esse texto aqui fala sobre dons. E muitas vezes, quanta gente é frustrado dentro da igreja, porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a gente quer ser pastor. Deus não chamou a gente para ser pastor. A gente coloca na nossa cabeça que a gente quer ter dom de cura. E o Senhor te deu outro dom. A gente coloca na nossa cabeça que a gente quer ir para uma direção, fazer uma coisa, ter um determinado ministério. Não é o que Deus quer para você. E aí, olha aí o que o texto diz. O Espírito Santo tem vontade própria.
Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Por que você quer tanto alguns tipos de dons? A Bíblia diz que a gente tem que buscar. E que a gente tem que buscar os dons mais excelentes. Mas para que é que você quer o dom? Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está tanto tempo frustrado e você sai de igreja em igreja e vai parando de igreja em igreja, e às vezes até falando mal da liderança, porque você não teve uma oportunidade, porque ninguém entendeu você, ninguém entendeu seu ministério, porque aquela igreja é só religiosidade. Eu quero um lugar para ser livre, um lugar para fluir. Mas quem distribui é o Espírito Santo. Para que você quer esse dom? E se Deus lhe deu esse dom, você está fluindo nesse dom com amor? Porque se você for ver lá 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, fala sobre os dons. Mas o que está no meio? 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. Você está fluindo com amor? Às vezes a gente quer tantos dons para status, às vezes a gente quer tantos dons para interesses pessoais, às vezes a gente quer tantos dons para questão financeira, e a gente não está banhado no amor. E aí não flui. Olha que coisa, vai fechando as portas, né? Você vai numa igreja, fecha a porta. Você vai para outro canto, fecha a porta. Você tenta começar uma missão na igreja, fecha a porta. Por quê? Se o Espírito Santo deu. Porque você não está na direção. Você não está com sensibilidade. Você não está fluindo em amor. E o Espírito Santo, ele não vai concordar com aquilo. Tanto que quando a gente termina de ler aqui, no capítulo 12, o que ele fala? Que a gente deve buscar os dons com excelência. E que ele vai mostrar um caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? É o amor. Porque a divisão, né, por capítulos e coisas veio muito depois. Então, se você lê a carta de Coríntios, você vai ver que em seguida desse versículo começa a 1 Coríntios 13, sobre o amor. E muitas vezes a gente, né, a vontade do Espírito Santo é que a gente flua, é que a gente manifeste, é que a gente ande no sobrenatural, é que a gente tenha unção. Mas unção banhada com amor, porque sem amor de nada adianta. Sem amor a gente não entendeu, o Espírito Santo é amor. E às vezes não é o que a gente vê. E a gente bota a culpa em várias outras coisas. No diabo, na religiosidade, e muita coisa, em pessoas. Mas a gente não olha para dentro, a gente perdeu a sensibilidade. Nosso coração endureceu, as nossas emoções embruteceram. Percebe como a gente precisa ter essa comunhão com o Espírito Santo? Ele tem intenção, ele intercede por nós. Quantas vezes nós queremos ser autossuficientes? Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor. Já tenho algum tempo? Ele intercede por nós, ele tem intenção, ele sonda e ele sabe a vontade de Deus, e por isso que ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Mas quantas vezes a gente quer ser autossuficiente? Quantas vezes a gente não demonstra a nossa fraqueza, porque ele intercede nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. E quantas vezes a gente é autossuficiente, a gente não tem essa comunhão, e aí a gente não consegue entender a intenção do Espírito. E muitas vezes a gente perde, e muitas vezes a gente fica girando em círculos, a gente fica em desertos que não eram para a gente estar. A gente enfrenta guerras que não era para a gente enfrentar. E a gente não tem nem a capacidade de pedir socorro para o Espírito Santo. Porque ele não é uma pessoa, ele é um poder. O que me interessa é fluir no poder, é fluir na manifestação. Ele separa quem ele quer para o ministério. Atos 13, 2. Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Quantas vezes a gente está no banco e a gente acha injusto que a gente ainda não foi levantado? Quantas vezes a gente acha que está no tempo, que chegou o tempo, que ninguém entende, e às vezes a gente quer até sair para fazer o nosso ministério próprio, mas a gente não entende que o Espírito Santo ele tem vontade própria, é ele que separa, é ele que chama quem ele quer para o ministério que ele quer, do jeito que ele quer, distribuindo os dons que ele quer, para fluir do jeito que ele já determinou. E a gente entra em tantos conflitos. Às vezes a gente morre espiritualmente, porque a gente não consegue discernir isso. Quem separou, quem chamou você, quem deu chamado para você foi Deus. E no tempo certo e na hora certa ele vai levantar você. Creia nisso. Ele manifesta as vontades de concordâncias e não concordâncias, ou seja, ele manifesta vontades contrárias. Como eu falei da questão de Paulo. E quando muitas vezes as portas se fecham, quando muitas vezes o Senhor dá outra direção, e ainda que toda a igreja olhe para você, ainda que todo mundo olhe para você e diga, é por esse caminho, mas o Espírito Santo testificou no seu coração, e você sabe que é por esse caminho, vá. E se todo mundo se você quer ir para uma direção, e o Espírito Santo, ele paralisa, ele diz, não, obedeça.
Obedeça, porque você aqui em Paulo ele teve um propósito muito maior. E o Paulo tinha um plano, mas o plano de Deus fez com que o evangelho tivesse uma abrangência muito maior. A nossa inteligência é muito limitada. A gente é muito limitado. Então, escolha depender, escolha ouvir, escolha ter sensibilidade no Espírito. E como eu falei, por que ele é uma pessoa? Porque ele é um ser racional, porque ele tem vontade própria, mas o Espírito Santo ele também tem emoção. Então, o Espírito Santo ele é amor, o Espírito Santo ele é bondoso, o Espírito Santo se entristece. Quantas vezes a gente entristece o Espírito Santo? O Espírito Santo ele pode ser ofendido, então a gente pode blasfemar contra o Espírito Santo. A gente pode atribuir obras que foi Deus que realizou a Satanás. E a gente entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo sente ciúmes. A pessoa do Espírito Santo, ela é um ser divino, né? Então, ela tem todos os atributos do Espírito Santo. Ela tem a onipotência, a onisciência, a onipresença, mas ele também é santo. E ele é santificador. Seria impossível nós vivermos a santificação, porque ele nos regenera. E depois ele nos santifica, ele nos ajuda nesse processo de santificação. Seria impossível a gente viver essa santificação sem o Espírito Santo de Deus. E para encerrar sobre a pessoa do Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5,19. Que é um versículo que eu passei uma parte da madrugada pensando nele. 1 Tessalonicenses 5,19. Ele é bem curtinho, ele fala assim, não apaguem o Espírito. Talvez pessoas que chegaram aqui já estão apagadas, já estão mortas espiritualmente. Talvez tenham pessoas que estejam aqui que frequentam a igreja porque nasceram numa igreja, foram ensinadas a ir para a igreja, todos os amigos são da igreja, a família é da igreja, não sabe fazer outra coisa. Né? Sabe, vem e diz assim, eu me sinto bem aqui. Mas você está morto espiritualmente. Talvez o Espírito já tenha se apagado em você. Talvez o Espírito ele esteja com uma chama bem baixinha dentro de você. E você já está assim, na misericórdia, você já está assim, meu Deus do céu, já está, né, quase morrendo. E hoje o Espírito Santo vai soprar sobre você. A ação do Espírito Santo em nós, ela não está ligada só à manifestação dos frutos. Ela não está ligada só ao sobrenatural, ela não está ligada só ao poder. Ela está ligada ao caráter de Cristo em nós. Ela está ligada ao fruto do Espírito em nós. E a gente não pode viver dois extremos. Existe um povo que ele fala assim, ele nem acredita que os dons existem, né? Tem gente que não acredita em dom de profecia, tem gente que não acredita em dom de milagres e maravilhas, tem pessoas que nem acreditam, ou tem outras que nem sabem quais são os dons que existem. Tem muita gente que tem anos de banco de igreja, e se você pegar no supetão e falar assim, vem cá, quais são os dons que existem? A pessoa não sabe. E se ela não sabe, ela não desenvolve, ela não identifica nela e ela não desenvolve. Mas ela trabalha muito a questão do fruto, ela trabalha muito a questão do caráter. É uma igreja que é forte na palavra, mas não flui no sobrenatural. É uma igreja que não se move muito no espírito. E a gente também não pode ser o contrário. Uma igreja que só quer poder, só quer se mover, só quer dar glória a Deus, só quer estar batendo palma, só quer estar em adoração extravagante, mas não tem caráter. Não trabalha caráter, não trabalha fruto. A gente não pode, a gente precisa viver o equilíbrio. Veja bem, quando a gente fala não apague o fulgor, a Bíblia não diz para a gente escolher. Ela não diz para a gente escolher se a gente quer o caráter de Cristo, se a gente quer o fruto do Espírito ou se a gente quer se mover no sobrenatural. Ela diz que nós temos que ter todas essas coisas. Nós temos que ter caráter, nós temos que ter o fruto. E quando a gente se mover, a gente vai se mover com entendimento, com caráter e com o fruto do Espírito. A gente vai se mover em amor. Então a gente precisa ter esse entendimento. Tanto é verdade que tem uma frase muito famosa que ela diz assim, não adianta você falar em línguas se você não segura a sua língua. Como é que eu tenho uma igreja que é cheia de poder, que é cheia de unção, que eu vejo sobrenatural assim de uma forma, mas os membros não têm caráter. A igreja não tem unidade. As famílias estão todas separadas. Os filhos estão perdidos, drogados. A gente não consegue ter sensibilidade com as pessoas na sociedade. Sabe, de repente aquela pessoa que está ali numa situação de risco, numa situação de rua, já não incomoda mais a gente. A gente não olha de viúvas, os órfãos, os presidiários. A gente não faz mais missões. A gente não se incomoda com os ribeirinhos, com os índios, com aqueles que não conhecem a verdade. A gente se perdeu. Porque se tiver glória a Deus e aleluia, a gente está bem. A gente não tem mais a ortodoxia da palavra. Se eu chegasse aqui e começasse a pular e dar glória a Deus e dissesse, olha, tem um anjo passeando no meio da igreja, a igreja toda ia levantar a mão e tal. Mas será que era? Quem pode garantir que eu realmente estava vendo um anjo?
Percebe como a gente precisa equilibrar as coisas? A gente não pode ser só um lado e a gente não pode ser só o outro. A gente precisa ter equilíbrio. Tem pessoas que se permitem ser trabalhadas no caráter. Tem muita gente com muito caráter. Tem muita gente que tem fruto no espírito. Mas por que tem uma dificuldade tão grande de fluir? Por que é tão paralisado? Por que tem uma dificuldade de crer e profetizar conforme a medida da sua fé? Por que tem dificuldade de levantar a mão para o enfermo? A gente viveu uma pandemia. E quantas pessoas, em vez de ter autoridade, em vez de se posicionar no reino, em vez de estar fluindo, ministrando cura, levantando a mão, estava escondido dentro de casa. Escondido, não saía, usava álcool em gel e máscara. E Deus me protege, me cobre com teu sangue. Não era igreja. Às vezes você não precisava estar lá no hospital, você não precisava abraçar uma pessoa com Covid. Mas você podia estar na porta do hospital orando. Você podia estar de joelhos lá no seu apartamento e orando pelo vizinho de cima que estava com Covid. Senhor, leva os teus anjos ministradores de cura. Senhor, que o teu poder flua. Senhor, que haja cura. E a gente estava calado. E a gente estava preocupado só conosco mesmo e com a nossa família. Se estava tudo bem. Quantas vezes a gente não consegue fluir? O que tem impedido você de fluir? Como está a sua sensibilidade? Qual foi a última vez que você fluiu? Qual foi a última vez que você foi acendido no Espírito? Qual foi a última vez que você foi reativado no Espírito? A gente vê lá em 2 Timóteo 1,6, Paulo encoraja Timóteo a despertar, a reativar o dom que existia nele. A gente viu que o Espírito Santo ele tem vontade própria. Ele distribuiu dons para você. O que você tem feito com esse dom que o Espírito Santo distribuiu a você? Você está desenvolvendo esse dom? Como é que você está reativando? Como é que você está despertando isso? Ou você tem negligenciado esse dom? Você tem deixado o Espírito se apagar em você? Você está fluindo no sobrenatural? Como está seu relacionamento? O princípio dos 2 altares. Eu só vou manifestar em público aquilo que eu tenho no privado. Eu não posso manifestar fora, eu não posso manifestar na rua, eu não posso manifestar na igreja, eu não posso manifestar nos meus relacionamentos se eu não tenho vida com Deus. É por isso que eu comecei a palavra falando sobre comunhão. Se eu não conheço a pessoa do Espírito Santo, se eu não tenho comunhão, eu não vou fluir. Talvez você esteja aqui paralisado justamente por falta de comunhão. Talvez você esteja paralisado por palavras que lhe feriram. Talvez você esteja paralisado por lideranças que lhe machucaram. Talvez você esteja paralisado pelo medo. Talvez você esteja paralisado pelo pecado. Talvez você esteja paralisado pelo gerenciamento de reputação. Porque como você vai se quebrantar? Como você vai se arrepender? Talvez você esteja paralisado porque nem você acredita que Deus lhe chamou para fazer a diferença nessa sociedade. Talvez nem você acredite que Deus lhe chamou, lhe capacitou para viver um avivamento, para viver uma transformação. Então nessa manhã, não apague o furor. Nessa manhã que o Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo lhe dê sensibilidade espiritual. Nessa manhã eu oro para que seus ouvidos sejam abertos, para que você possa discernir. É tempo de entendimento, é tempo de sabedoria que vem do alto, é tempo de você ter direcionamento, é tempo de você se mover firmado na palavra. Chega de ter o ouvido tapado, chega de andar na sua vontade, chega de andar segundo a carne, chega de andar obedecendo homens, ou ande obedecendo ao Espírito. Que nessa manhã a sua comunhão seja ativada. Senhor, eu também oro, Senhor, nessa manhã, Senhor. O Senhor me deu dom de visão, Senhor, e eu imponho as mãos, Senhor, que dom de visões, Senhor, sejam abertos, Senhor, nessa igreja, Senhor. Pai, que olhos espirituais sejam abertos, Senhor, para que a gente possa discernir, Senhor, os propósitos, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, para essa igreja, Senhor, para essa cidade, Senhor, para essa nação, Senhor. Abra olhos espirituais nessa manhã, Senhor. Que a gente possa entender o contexto que nós estamos vivendo, o contexto que a igreja está inserida, o contexto que você está inserido na sua família, o contexto que a nação está vivendo. Senhor, vem tempos, Senhor, nós precisamos discernir os tempos, Senhor. Então, Pai, eu te peço, Senhor, Senhor, abre a mente, Senhor. Se alguém está com a mente cauterizada, Senhor, se alguém está com a mente escravizada, Senhor, Senhor, se alguém está com a mente endurecida, Senhor, nesse momento, Senhor, eu te peço armas espirituais, Senhor, poderosas em Deus, o teu agir, Espírito Santo, para quebrar fortalezas, Senhor, para destravar mente, Senhor, para que a mente realmente seja cativa em Cristo, Senhor. Senhor, eu também te peço, Senhor, o espírito de ousadia, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, todo medo que paralisa, Senhor. Senhor, que todo aquele, Senhor, que entrou aqui, Senhor, cheio de ataduras, Senhor, que essas ataduras caiam em nome de Jesus, Senhor.
Ah, Pai, que a tua igreja se levante, Senhor, se posicione, Senhor. Nós ativamos, Senhor, nessa manhã, Senhor, chamados, Senhor. Levanta profetas, Senhor, levanta mestres, levanta apóstolos, Senhor, levanta evangelistas, Senhor. Levanta pastores, Senhor, ativados, reativados, cheios do fogo, Senhor. Cheios de glória, cheios de paixão, Senhor. Queimando de amor por Ti, Senhor. Que entenda, Senhor, com discernimento e sabedoria, Senhor, o que o Senhor chamou, Senhor, para ser feito, Senhor. Que o Teu fogo, Senhor, que o Teu Espírito não se apague, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, Senhor. A nossa sensibilidade espiritual, Senhor, e comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém.